Eu vou ler sem microfone, hein, gente? Então, eu vou ler o edital. Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, edital de convocação. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Estadual de Campinas, STU, com base no artigo 20º, parágrafo 1º do Estatuto da entidade, convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária e deliberará sobre o regimento eleitoral e escolha da comissão eleitoral, que coordenará a eleição para a diretoria do sindicato, convocada para os dias 29, 30 e 31 de agosto de 2017. Conforme edital divulgado em 29 de maio de 2017, no jornal Folha de São Paulo, a Assembleia será realizada no dia 27 de junho de 2017, terça-feira, no ciclo básico 2, Unicamp, sala PB 14, às 12 horas, em primeira convocação, havendo quórum, ou às 12h30 em segunda convocação, com qualquer número de associados. Cidade Universitária, 21 de junho de 2017, seu primeiro. Esse é o segundo edital. Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, edital de convocação. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Estadual de Campinas, STU, convoca todos os seus associados para a eleição da nova diretoria do sindicato, nos termos do capítulo 4º, artigo 45º, do Estatuto vigente do artigo 7º do Regimento Eleitoral. A eleição será realizada na área de saúde nos dias 29 de agosto de 2017, das 15 às 21 horas. Dia 30 de agosto de 2017, das 7 às 20 horas. E dia 31 de agosto de 2017, das 7 às 20, no HC. Nas demais unidades do campus de Campinas, Paulínia, Limeira e Piracicaba serão nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, das 8 às 17 horas. Cidade Universitária, 29 de maio de 2017. Eleitoral 2017. Para esclarecimento, o regimento eleitoral que está sendo apresentado aqui é exatamente o mesmo do último processo eleitoral. A única coisa que foi feita aqui foi a adequação do calendário e foi feita também uma adequação dos itens do regimento eleitoral da última eleição, porque ela tinha também um caráter transitório, porque ela tinha um processo de antecipação do mandato. Então, os itens que compunham aquela discussão de antecipação do mandato foram retirados e está preservado aqui. Então, os itens que tratam da organização do regimento a partir da última eleição, acomodando aqui, então, o calendário desse novo processo. Então, vamos à leitura. Capítulo 1, da finalidade. O presente regimento tem como objetivo disciplinar o processo eleitoral no Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp do ano de 2017, nos termos do que dispõe seus estatutos. Capítulo 2, da Comissão Eleitoral. O processo eleitoral será todo coordenado pela Comissão Eleitoral, que será composta por 5 membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária, conforme artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto da entidade, sendo facultada às chapas inscritas a indicação de um membro observador, que poderá participar das reuniões da Comissão Eleitoral com direito à voz. Os membros da Comissão Eleitoral não poderão integrar nenhuma das chapas. Parágrafo único. Eleita, a Comissão Eleitoral indicará seu presidente. Artigo 3º. O funcionamento e as deliberações da Comissão Eleitoral serão realizadas por votação de maioria simples. Artigo 4º. As decisões da Comissão Eleitoral não poderão se contrapor aos estatutos do sindicato, bem como ao presente regimento.
Artigo 5. A comissão eleitoral é soberana nas decisões de sua competência. Parágrafo único. A diretoria do sindicato deverá colocar à disposição da comissão eleitoral toda a infraestrutura para que desempenhe suas atividades, bem como designará um funcionário da entidade para acompanhar os trabalhos e o mesmo responderá exclusivamente à comissão eleitoral. Capítulo 3. Dos prazos. As eleições para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp realizar-se-ão a cada 3 anos, sendo sempre no mês de agosto. Artigo 7. Para fins de cumprimento do disposto no artigo anterior, a diretoria deverá proceder à convocação das eleições através de edital publicado na imprensa local da sede do sindicato entre 120 e 90 dias antes do final do mandato da diretoria. Parágrafo único. Além da publicação referida no caput, a diretoria deverá zelar para que o edital de convocação possua ampla divulgação, especialmente através de boletins, os quais deverão ser entregues impreterivelmente em todas as unidades onde haja trabalhadores em condições de voto. Artigo 8. Com o auxílio da diretoria do sindicato. Artigo 20º. Nos dias de eleição, o material de campanha somente poderá ser utilizado e distribuído, no mínimo, a 10 metros dos locais de votação, sendo, porém, vedada a propaganda, exceto o uso de camisetas. Artigo 21º. A Comissão Eleitoral e a diretoria do STU, de acordo com o orçamento do sindicato, assegurarão estrutura mínima para a campanha das chapas concorrentes, devendo a distribuição ser igualitária entre as mesmas. Parágrafo único. A estrutura do sindicato somente poderá ser utilizada quando o material for o fornecido pela entidade, ficando vedado o uso da estrutura do sindicato pelas chapas quanto a xerox, impressoras, computadores, etc. As chapas poderão solicitar, através de requerimento, à Secretaria da entidade fotos, boletins dos seus arquivos. A comissão eleitoral, em sua primeira reunião, definirá o prazo para que a entidade forneça o material, em comum acordo com as chapas. Capítulo 6. Dos locais de votação. Artigo 22º. Os locais de votação serão definidos pela comissão eleitoral, até 15 dias antes das eleições, a qual garantirá a existência de urnas fixas pelo campus e unidades externas, Cotuca e no campo Limeira, Piracicaba e Paulínia, e na sede do STU, a urna dos aposentados, sendo garantido aos aposentados das unidades externas votar em qualquer respectiva unidade. Essa proposta visa abranger o maior número de unidades possíveis, sendo vetada a existência de urnas intermediárias. Eu vou itinerantes. Eu estou destacando isso aqui, tá, gente? Mais alguém? Parágrafo 1º. Os associados que não estiverem na lista de votação em seus locais de trabalho, por razão de mudança de local ou por ser aposentado na ativa, e mesmo que esteja em trânsito, terão seus votos colhidos em separado e serão apurados após a aferição de regularidade da forma dos estatutos. Parágrafo 2º. Nos dias da eleição ficará vedado o transporte de eleitores pela estrutura do sindicato, bem como pelas chapas concorrentes.
Eu queria só destacar esse aqui de cima para resolver um problema pontual. Na relação dos aposentados. O que está destacando dos aposentados e o parágrafo 2º também, é isso? O que destacou esse e o anterior. Capítulo 7º dos mesários, escrutinadores e fiscais. Artigo 23º. Os mesários serão indicados pelas chapas em número de 1 para cada urna, podendo indicar também um suplente, que deverão ser credenciados pela comissão eleitoral até 5 dias antes do início das eleições. A comissão eleitoral adequará o número de mesários de acordo com o sorteio e o número de chapas inscritas. Parágrafo 1º. As urnas do HC, Caísme, Piracicaba e Limeira deverão ser retiradas no sindicato nos dias 30 e 31 de agosto, às 6h30 e das demais unidades às 8 horas. Ela será retirada pelo presidente e os respectivos mesários. Caso o presidente não esteja presente no horário da liberação da urna, o mesário da respectiva urna assumirá a responsabilidade da condução da urna até o local de votação. A comissão eleitoral aguardará um teto máximo de 30 minutos para a liberação da urna, até que o presidente se apresente. Será garantido o direito do fiscal da chapa acompanhar a urna até o local de votação, sendo o transporte deste por conta da chapa. Destaque. Queria como destaque do 23, específico. O parágrafo 23 está aqui. O Parágrafo 1º e o artigo. Parágrafo 2º. A instalação da urna no dia 29 de agosto de 2017, às 15 horas, na área hospitalar, será da responsabilidade da comissão eleitoral, cabendo aos mesários responsáveis pela respectiva urna assumirem seus postos já no local de votação. Parágrafo 3º. No caso, o presidente da urna não assuma seu posto até 15 minutos após o horário de início da votação, a presidência será delegada ao primeiro secretário da respectiva urna e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. Os mesários são de responsabilidade das chapas, portanto a comissão procederá à votação. É isso? Desde que garantido pelo menos um mesário, cabendo à comissão eleitoral indicar ad hoc um outro mesário, garantindo mínimo a presença de 2 mesários na abertura da urna. Destaque também. Artigo 24º. Toda alteração de mesários deve constar na ata da mesa de votação, indicando o nome e horário da alteração, respeitando-se as posições sorteadas pela chapa. Artigo 25º. A mesa de votação será composta de presidente, primeiro secretário, primeiro mesário e segundo mesário, garantindo-se a representação às chapas que fizerem indicação de mesários para a respectiva mesa. Parágrafo único. Cada mesa receptora será coordenada por um presidente definido entre os indicados mediante sorteio, devendo ser assegurada a mesma quantia ou aproximada de presidente por chapa. Artigo 26º. Os membros das mesas receptoras não poderão integrar qualquer das chapas. Artigo 27º. Os escrutinadores serão indicados pelas chapas em número de 1 para cada mesa apuradora, que deverão ser credenciados pela comissão eleitoral até a abertura das urnas. Artigo 28º. Destaque. Mais alguém? 28º. A escrutinação será coordenada pela comissão eleitoral, que definirá o número de mesas apuradoras até 5 dias antes das eleições. Dias 8º? É.
Artigo 29º. Cada chapa poderá indicar um fiscal por urna, devendo, para tanto, entregar a respectiva listagem à comissão eleitoral até 3 dias antes das eleições. Artigo 30º. Os mesários poderão opor-se à presença de fiscais que não respeitem a legitimidade e legalidade do pleito e que possam colocar em risco a lisura das eleições, devendo o incidente ser registrado em ata, assinada pelos mesários e fiscais das demais chapas, com direito de recurso à comissão eleitoral. Capítulo 8º. Das ocorrências. Artigo 31º. Qualquer incidente ou ocorrência existente no processo eleitoral deverá ser levado imediatamente ao conhecimento da comissão eleitoral, por escrito, que terá 48 horas para promover a devida apuração, respeitando-se o calendário do processo eleitoral. Artigo 32º. Qualquer requerimento formalizado pelas chapas concorrentes à comissão eleitoral será respondido por esta no prazo máximo de 48 horas. Antes de proferir qualquer decisão, a comissão eleitoral abrirá prazo de 24 horas para que as chapas concorrentes, querendo, apresentem manifestações. Aqui seria manifestações. Parágrafo único. Caso haja ocorrências durante a apuração, cabe à comissão eleitoral apreciá-las em 24 horas, após o encerramento da apuração, ficando sobrestada a divulgação final do resultado até a decisão. Capítulo 9. Dos recursos. Artigo 33º. Os casos omissos serão decididos pela comissão eleitoral, observando o Estatuto do Sindicato e o regimento eleitoral. Capítulo 10º. Da divulgação dos resultados. A comissão eleitoral terá o prazo de 48 horas após o encerramento da apuração para divulgar os resultados do pleito e proclamar os eleitos, sendo conveniente que faça publicar edital para conhecimento da categoria. Artigo 35º. Caberá à comissão eleitoral proclamar o resultado com base na proporcionalidade da forma do Estatuto. Artigo 36º. A eleição será válida com qualquer número de eleitores, dispensando-se a exigência de quórum mínimo. Artigo 37º. O presente regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária do Sindicato. Cidade Universitária, 27 de junho de 2017. Declaro a bem da verdade, para os devidos fins, que o presente documento digitado somente no anverso de 6 folhas constitui o regimento eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, aprovado em Assembleia Ordinária em 27 de julho de 2017. Companheiros, destacar artigo 2, artigo 8º, artigo 9º, artigo 11, parágrafo 2º do artigo 1º, se manifeste levantando o crachá. Pode abaixar. Abstenções. Provado que não foi destacado, vamos iniciar o destaque. Viva, artigo 2º. Só para adequar o estatuto que não é mais o 20º. Não é artigo 20º, parágrafo 1º, é artigo 40º, voltado para o 3º. Como é uma de adequação, não tem mérito para discutir. Os companheiros que são favoráveis à aprovação desse artigo, por favor, se manifestem levantando o braço com adequação correta. Contrários? Abstenção? Só um minuto, tá? Vamos lá, então.
então, gente. Vamos checar aqui, sem problema. O parágrafo primeiro é a Assembleia Ordinária do Estatuto. É onde a gente vai eleger, né? São o regimento. Eu vou ler. Para quem Entrando está aqui falando, o artigo Está 20. falando da Assembleia Geral Ordinária. Deixa eu ler aqui o artigo 20, posso galera. ler? Quer ler? Ler? Não, só para não ficar dúvida, acho que é legal levantar isso, que a gente tem que tirar todas as dúvidas. O artigo 20. Artigo 20. As Assembleias Gerais poderão ser de caráter ordinário ou extraordinário. Parágrafo 1º. Isso é o jeito que está aqui. As Assembleias Ordinárias serão para tratar de assuntos referentes a finanças, patrimônio, filiação e centrais e organizações intersindicais, observado o artigo 8º, julgamento de atos de diretores, membros do CR e filiados, aprovação de edital de convocações de eleições e regimentos. Delas só poderão participar com direito à voz e votos associados que tenham 3 meses de filiação e que estejam em dia com as suas obrigações sindicais. Aqui está falando da Assembleia, não é? E aqui a gente está falando da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral falando para direito para Aqui está a caracterização da Assembleia e que tipo de Assembleia tem autoridade para eleger a Comissão Eleitoral. Eu não entendi assim. Vamos... Quer que eu leia o 48? Artigo 48. As chapas que concorrerão à eleição devem ser inscritas na sede da entidade até 30 dias após a publicação do edital das eleições. O parágrafo 3º. A comissão eleitoral será eleita em Assembleia Geral convocada para esse fim e será composta por 5 membros eleitos, cabendo às chapas inscritas a indicação de um membro observador que poderá participar das reuniões da comissão eleitoral com direito à voz. Esses outros itens do Estatuto já está incorporado ao regimento. Essa parte que você está levantando está localizada na caracterização da Assembleia que estabelece a eleição da Comissão Eleitoral. Só uma pergunta, isso aqui é o resumo do Estatuto? Não, esse é o regimento Esse é o eleitoral. regimento eleitoral, mas só que tem alguns artigos que estão remetidos ao Estatuto. De todo modo, para efeito de limpar a área juridicamente, a gente, ao fechar aqui, faz uma passagem de novo pelo jurídico para precisar essas dúvidas. Como não tem dúvida de conteúdo aqui, consideramos aprovado esse item e, eventualmente, se tiver necessidade de fazer um ajuste na interpretação legal, a gente faz. Próximo destaque diz respeito ao artigo 8º. Poderão se candidatar aos cargos de direção dos sindicatos todos aqueles que estejam filiados até 6 meses antes da realização das eleições e que estejam em dia com as suas obrigações sindicais, entre parênteses, taxas mensais de filiação, e que não sofram quaisquer impedimentos estatutários. Destaque foi feito pela Vivian, o Marcílio e a Beth. Só para frisar aqui, todo item é possível e passível de destaque. Tem algumas questões do regimento que são reprodução do que está no Estatuto. Então, não caberia aqui a esta Assembleia definir a alteração do que está no Estatuto. Mas vamos lá. Vivem, cita o destaque, Marcílio e a Beth. O meu destaque, na verdade, é no 8º e no 9º, para deixá-los igual. Porque ele fala, o 8º fala que para ser candidato não pode estar, tem que estar em dia com as obrigações sindicais. E no 9º fala que para votar tem que estar em dia com as obrigações sindicais
nos termos do artigo 6º do Estatuto. Então, eu quero botar o mesmo termo para os candidatos, ou tirar o termo dos eleitores. Quero que eles estejam em pé de igualdade em suas obrigações. Marcílio, destaque. O meu é fácil, só para tirar essa taxa mensal é toda dívida com o sindicato. Qualquer dívida com o sindicato, a pessoa tem que ser impedida de ser candidata e de votar. É isso. É só tirar esse parênteses aí. Taxa mensal de filiação. Ficaria assim, poderão ser candidatos aos cargos de direção do sindicato todos aqueles que sejam filiados até 6 meses antes da realização das eleições e que estejam em dia com suas obrigações sindicais e que não sofram quaisquer impedimentos estatutários. Ponto. Tira esse entre parênteses aí. Não, tira o entre parênteses e aí o artigo ficaria isso aí. Tá, só para... o do Marcílio é tirar a taxa mensal de filiação e o da Vivian ou mantém para os dois ou tira o artigo 6º. Uma leitura do artigo 6º rapidamente aqui artigo 6º são deveres dos filiados do sindicato. Cumprir e fazer cumprir esse estatuto, estar sempre fixo com as suas obrigações sindicais e financeiras com a entidade, comparecer a todas as reuniões dos órgãos e instâncias do sindicato dos quais faz parte, dar conhecimento preferencialmente por escrito à diretoria do sindicato de toda e qualquer ocorrência que possa prejudicar a entidade, zelando pelo seu patrimônio, seu serviço e pelo bom nome do sindicato. Cumprir a disposição desse estatuto, dos regulamentos e acatar as deliberações tomadas pelos órgãos do sindicato. Parágrafo único, os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações do sindicato. Então, isso é o que trata o artigo 6º. Proposta da Vivian é de manter para os dois ou excluir? Manter. Tanto faz. Manter para os dois. O diretor tem que ter uma volta. Não, sim. Mande. Antes do play. Tudo isso porque aqui está colocado 3 meses, né? 3 meses dá em dia. Tá? Mas vamos supor, se a pessoa está devendo para o sindicato e ela for lá e fizer uma negociação com o sindicato dentro desses 3 meses, nós vamos considerar que ela está em dia. E eu tô colocando isso porque eu coloquei na Assembleia, na outra passada, eu vou ser bem claro, eu coloquei isso, teve gente que foi lá, negociou, passou a eleição e não pagou mais, está devendo até hoje. Eu estou colocando isso porque eu gostaria que a Assembleia, e não a diretoria do sindicato, porque depois, né, deixasse isso bem explícito. Entendeu? A pessoa, por exemplo, estando feito a pessoa está devendo. Obviamente, ser candidata ela não vai poder mais, por exemplo. Mas ela pode votar. Em 3 meses, se ela tiver em dia. Então, se ela for no sindicato e fizer uma negociação, a gente vai considerar que ela está em dia. Eu gostaria que a Assembleia deixasse isso bem explícito. Porque tem isso, gente. Infelizmente. É só uma pergunta, tá, gente? Torinho, Sim, o que eu estou entendendo é que a pessoa tem que quitar a dívida, não negociar, tem que quitar. Eu também entendo isso. Eu entendi isso da outra vez e fui falhar. Não negociar 10 vezes posterior. Então, mas se você vai pegar... Biro. A mesa está aqui olhando. Pode ficar tranquilo que todo mundo que está... Biro. Eu acho que assim, teria que ter completamente em dia do sindicato. Foi como o Beto falou, o cara vai lá, negocia, não paga nenhuma, as eleições não paga mais. Então ele vai só negociar para poder votar em alguma chapa que interessava ele. Então eu acho que tem que ser. Não é que só negociar. Tá, gente, tem um destaque aqui que foi proposto, então vou ouvir mais o João Daniel e o Braga e a gente vai para o encaminhamento. Eu tenho uma outra interpretação. Eu acho que a partir da hora que se instaura a comissão eleitoral, eu acho que cada caso é um caso, não pode generalizar. Eu digo que cada caso é um caso. Por exemplo, se você deve para uma empresa, sei lá, para algum lugar, você vai lá, negocia, a partir da hora que você negociou, o seu nome fica limpo. Eu acho que deveria, de cada caso é um caso. Por exemplo, ela citou um caso que o cara foi lá, negociou, acabou a eleição, aí não pagou mais.
Isso é um caso de punição. Quem tem que avaliar isso aí é a comissão eleitoral. Companheiro, Braga é o próximo, a mesa vai para o encaminhamento depois. Eu pedi destaque aí. Embora o. Né? Foi no nono, você pediu? Foi no nono. Nós não chegamos no Nós nono. estamos na oitava, amor. Só um minutinho. Ah, porque tô falando. Já vive juntos. Eu acho que no princípio a Vivian está certa. Os direitos e deveres são os mesmos. Os candidatos são para quem vai votar, para quem vai ser votado. Então nisso tem acordo com ela. E para mim, sinceramente, Beth, ó, eu não acho que tem que partir do suposto entre nós, que teremos entre nós alguém que fará esse tipo de coisa. Nós temos. Tudo bem. Mas esse não deve ser o nosso suposto. O nosso suposto é de viabilizar a participação. E se viabilizar a participação é o suposto, se está negociado, está regularizado. Se está negociado, está regularizado, pode votar. Se a pessoa sacanear depois, leva para a Assembleia e denuncia na Assembleia. Mas do ponto de vista da participação na eleição, eu acho que o suposto é viabilizar a participação. Meu suposto, minha opinião. A mesa vai fazer uma única concessão aqui para a Zezé, que ela tinha estabelecido um destaque no artigo 9º e que, de alguma forma, os dois assuntos estão imbricados. Então, vou ouvir a Zezé. O meu equívoco é o que já estão debatendo aqui. Aliás, teve uma proposta ali da Viva, não pode trabalhar só 6 meses? Porque parece que é igual o oitavo e o nono. Não cabe uma resposta só? Não é 3, Tem que ser. Isso é estatuto. E qual a diferença? Estatuto. Para ser É candidato. para votar, é para ser candidato. Para ser candidato tem que ter mais tempo. A mesa está entendendo o seguinte, e aí eu vou fazer essa pergunta para o plenário, porque nós não vamos poder ficar discutindo, ouvindo todo mundo aqui, mas é preciso que as pessoas entendam o que vai votar. Nós estamos aqui votando o regimento. Tem 2 questões que nós vamos votar aqui. A primeira é, se nós retiramos do texto que a condição para a pessoa votar é só estar em dia com a taxa mensal de filiação. Tem uma proposta aqui do Marcílio e da Beth que retira essa condição e só pode votar quem está quites com o sindicato, ou não deva para o sindicato. Então essa é a primeira questão. A segunda votação, que foi levantado aqui, é que quando houver uma negociação, que se considere a negociação para efeito da quitação. Então, essa Assembleia vai ter que deliberar sobre isso. Está claro? A Assembleia está nos dois com a mesma. Não, são 2 votações. Mas a mesma comissão com os 2 artigos. Sim, não. Agora, então, eu queria propor o seguinte, com base no que eu ouvi, que para votar, valha a negociação. Negociou, vota. Agora, se for eleito, o cara negociou e não cumprir a negociação, ele está fora. Não, contou, já valeu, o cara já foi eleito pro sindicato. Eu estou na chapa, eu estou devendo pro sindicato e eu fui lá e negociei. Fui eleita. E negociei em 10 vezes. Só que daí eu paguei só a primeira e não pago mais. Se eu sendo diretora do sindicato, isso, eu perco a minha condição de diretora porque eu não negociei. Você não pode nem se inscrever se não tiver inscrito. Você não pode nem ser candidato. Mas ele fizer acordo, está correto. O que o Braga colocou, nós estamos certo na essência, mas se fizer acordo, pressupõe na lei que você está quites com a sua vida, em qualquer lugar. A mesa está propondo o seguinte encaminhamento. Vamos encaminhar a votação se tem que estar kit ou não. Se passar que tem que estar kit, É uma questão de confiança. No caso aí, é uma questão de confiança. Não pode. mas aqui nós estamos tratando de regimento e estatuto, não é de relação de confiança, é outra coisa. Vamos lá, gente. No estatuto está escrito taxa mensal de filiação? Não.
Como está essa divisão? Obrigações financeiras geral. Então, manteve o estatuto. E o estatuto? O que pulou o artigo 6º do Tratado do Estatuto do Estado? Está aqui, as suas obrigações financeiras. Obrigações financeiras está aqui. Ó, eu já li, mas eu vou ler de novo. Artigo 6º. Cumprir e fazer cumprir este estatuto. Estar sempre quites com as suas obrigações financeiras com a entidade. Comparecer a todas as reuniões dos órgãos e instâncias do sindicato dos quais faz parte. Dar conhecimento preferencialmente Vai ter que combinar todas as etapas. Presente em todas as reuniões. companheiro. Presente em todas as reuniões. Companheiro. Só que ele está falando da diretoria, né? Da diretoria. Não é secretário. Está sem diretoria. Nós temos aqui eu queria propor o seguinte, vamos ver se a gente chega vamos ver se a gente chega a um acordo aqui. Do ponto de vista do item 9º e do 8º, dizer o seguinte, está em acordo com o artigo 6º, as alíneas A e B do artigo 6º. A, B. A, B e a E. E aí? A, B e E. A, B e E. Podemos fechar nisso? Então, os companheiros, nós estamos fechando aqui o seguinte. Em relação ao artigo 8º e 9º, na redação prevê que o compromisso é com o artigo 6º, no que diz respeito à sua linha A, que diz cumprir e fazer cumprir o estatuto. A linha B está sempre quites com as suas obrigações financeiras com a entidade. E a E, satisfazer os compromissos contraídos com o sindicato. Perfeito. Então, os companheiros favoráveis a essa... Mas vai tirar aquela taxa mensal, né? Vai tirar. Tá, companheiro, a mesa já esclareceu isso. Não, eu pergunto. Companheiros favoráveis a esta proposta, por favor, se manifeste levantando o crachá. Contrários? Abstenções? Aprovado. Próximo, então vencemos o item 8º e o item 9º. Das inscrições, artigo 11, destaque Marcílio e Beth. Ó, pessoal, única coisa, como a Assembleia normalmente é feita de 9 a 10 dias antes, como amanhã vai se reunir a comissão eleitoral para fazer, está discutindo como vai encaminhar a eleição, a proposta, em vez de fechar a inscrição às 17, feche-se às 19 horas, para que todas as chapas sejam contempladas e possam resolver os seus problemas. Às 19 horas fecharia amanhã. É amanhã já, não é dia 28, é amanhã. Vai ter funcionário lá até 19. Às 19 vai ter funcionário. Vai ter que ter estrutura. Está garantido. Eu procuro. Hã? Às 18h59. Acordo com essa proposta? Se tiver 17, 19? Vai ter funcionário lá? Não. A estrutura está garantida. Pelo estatuto está garantida, a gente tem que acertar depois aqui. É isso. Tá, até 19 horas. Os companheiros favoráveis a esta proposta, por favor, se manifeste levantando o crachá. Contrários? Abstenções? Algumas abstenções aprovadas. A adequação então passa para o item 11, o artigo 11 para o parágrafo único também, que de certa forma tem que ser adequado. Artigo 16, o destaque da BET.
Qualquer trabalhador com pelo menos 3 meses de sindicalização e em dia com suas obrigações sindicais poderá solicitar à comissão eleitoral possível impugnação de candidatos e chapas. Mas matou com essa proposta. Acho que não. Eu ia falar exatamente. A Beth está retirando o destaque artigo 16. Os que são favoráveis à aprovação do artigo 16, manifestam levantando o crachá. Contrários. Abstenções. Aprovado o artigo 16. Estive no outro, vou me abster também. Parágrafo único do artigo 18. Vivem fez o destaque. Requerimento de qualquer interessado dirigido à comissão eleitoral, a mesma julgará os eventuais desvios de conduta. Qualquer interessado. Se o Jonas Donizete quiser Eu acho que ia fazer essa uma redação para o parágrafo 16. Mas a minha questão aqui é a seguinte. Eu acho que a comissão eleitoral pode analisar os eventuais desvios de conduta e encaminhar para uma assembleia, votar qual será a penalidade para aquele desvio. Aí sim. Porque eu não acho que a comissão eleitoral é uma comissão, é a corte marcial dos candidatos. E apresentará parecer à Assembleia Geral de Eu ponho aqui, o artigo 52 do Estatuto fala sobre isso. As questões pendentes não resolvidas pela comissão eleitoral serão remetidas à Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada com essa finalidade. Então, o que eu estou propondo aqui? A comissão eleitoral analisará os eventuais desvios de conduta e, em confirmando os desvios, sugerirá a penalidade à Assembleia conforme o artigo 52 do Estatuto. Só para, tentando ajudar aqui, a requerimento de qualquer interessado, tem uma previsão no Estatuto que quem pode requerer qualquer, é associado em condições com 3 meses de filiação. Então, acho que a gente deveria explicitar isso. Qualquer associado, né? Qualquer associado, em vez de qualquer interessado. Conforme já o Estatuto. Tá. Substituímos interessado por associado em condições do item do Estatuto que fala que quer quem tem condições de participar do processo. Dúvida em relação a isso? O que a gente está substituindo aqui? A requerimento de qualquer associado, com base no Estatuto que tem condições de votar, deverão ser realizados no mínimo 3, dirigida à comissão eleitoral, a mesma julgará eventuais desvios de conduta e encaminhará parecer para apreciação de Assembleia Geral. Conforme... Julgará por analisará. Remetendo à Assembleia conforme o artigo 52 do Estatuto. Tem acordo com isso? Uma dúvida? Os companheiros que concordam com essa formulação, por favor, se manifestem. Por favor, só queria entender, está substituindo interessado por associado? Interessado por associado e julgará por analisará. Aí eu queria discordar da ideia do associado, porque a gente pode ter um mesário, pode ter uma pessoa sofrendo um processo, e aí ela não vai poder reportar o que aconteceu. Acho que essa ideia do processo é ser aberto, é ser liso, não ter problema. Acho que qualquer pessoa pode apontar um problema. E aí a gente avalia se é pertinente ou não. Mas apontar é bom que seja o máximo amplo possível a indicação dos problemas do processo. Só a título de esclarecimento, tratar o problema é uma prerrogativa do associado. O que envolve o problema pode ser qualquer problema relativo ao processo eleitoral. Poderíamos restringir isso a chapas, mas aqui, como é uma eleição do sindicato, está se ampliando para qualquer associado. Se tiver algum problema referente a algum mesário, ou a chapa, ou a qualquer associado, pode se reportar à comissão eleitoral para que ela trate o problema. É disso que eu acho que está tratando aqui. A pessoa que está aqui fazendo uma contribuição para o sindicato, ajudando, apoiando,
ela obviamente, para fazer se reportar à comissão eleitoral, ou ela teria que passar pela chapa ou por algum membro da categoria que pudesse fazer isso. Nesse sentido, não há impedimento e nem cerceamento da possibilidade de que qualquer discussão venha a ser analisada pela comissão eleitoral. Dificulta, né? Poderia ser por meio do Ministério Público também, não impede, mas quem vai fazer? do julgará ou analisará. Acho que às vezes vai ter um caso, por exemplo, uma agressão durante a eleição, os dias da eleição, a comissão eleitoral ela pode decidir excluir aquela pessoa do processo e depois que ela quiser. Tirar o poder da comissão de fazer isso pode ser um pouco complicado. Não vai ter assembleia durante os dias. É isso que eu ia falar agora. Quando vai ser essa assembleia? Depois que a chapa Você depois do processo vai fica a diretoria. Na verdade, eu acho que esse item, quando ele foi proposto, ele tinha muito esse objetivo de dar respostas a eventos no ato do processo eleitoral. E aí, de fato, o argumento do Ricardo ele é procedente do ponto de vista de a comissão eleitoral ter alguma autonomia para poder, por exemplo, tirar da mesa, ou tirar da condição de fiscal, tirar alguém que tenha estabelecido um conflito, uma agressão, qualquer coisa assim. Então, Rosângela. Porque é o seguinte, no processo da eleição, no quente da eleição, vem todos os advogados aí das chapas, né? Se a gente não coloca associado interessado no chapa, normalmente é esses advogados que vêm para cima e quer mandar na eleição. Bota a comissão eleitoral lá no chinelo. Eu já fui presidente de comissão eleitoral e fui muito agredida. Fui agredida por advogado de chapa. Na hora, eles disfarçam qualquer comissão eleitoral e vêm para cima da gente, entendeu? Foi isso que eu passei. Então, se você não der alguma força aí para a comissão eleitoral, quem vai mandar é um advogado de cada chapa. E o advogado vai querer fazer todo tipo de embaraçamento para que a eleição não continue, de acordo com os interesses de cada um aí. Então, tem que ver isso daí, o requerimento sim de qualquer associado ou chapa, porque senão é esses advogados aí que vai mandar no pleito e tem que a comissão eleitoral ter algum poder sim. Porque senão não tem, porque no dia da eleição, no forfé, é pauleira, vai pra cima da gente que ficou 3 meses trabalhando aí por uma eleição e passa o trator e agride, principalmente se for mulher. Porque foi isso que aconteceu comigo numa das eleições aí. Mulher, o cara veio, botou o dedo no nariz, arregaçou, falou merda pra mim e eu tive que aguentar essa bosta aí. Então eu falo a verdade. A eleição é uma assembleia, então a comissão decide, porque quando você vai iniciar a eleição, você vai fazer a ata de abertura da assembleia. Lá em assembleia, entendeu? Eu estou retirando o meu destaque. Foi convencida pela A Vivian está retirando o destaque, foi a Da outra Assembleia. Então ficará pessoa. A Assembleia toda o julgará. Julgará. Deixa a comissão. Estou retirando o meu destaque. Ela tirou o Aí fica a questão do associado. Só coloca associado. Não é qualquer pessoa. Só associado. A chapa é Tem acordo com isso? Mantém o papel da comissão de julgar eventuais desvios de conduta. O requerimento é dos associados. Os companheiros favoráveis, por favor, se manifestem levantando o crachá. Contrários? Abstenções? Algumas abstenções, aprovado. Artigo 22. Dos locais de votação. Os locais de votação serão definidos pela comissão eleitoral até 15 dias antes das eleições, a qual garantirá a existência de urnas fixas pelo campus e unidades externas, que são todas daqui. Na sede do STU, as urnas dos aposentados, sendo garantido aos aposentados das unidades externas votar em suas respectivas unidades. Essa proposta visa abranger o maior número de unidades possíveis
sendo vedada a existência de ruas itinerantes. Zago, Ronaldo, eu tinha feito um destaque nisso aqui também. Mas eu vejo o destaque do Ronaldo e do Zago, ver se são o mesmo que o meu. O problema é que está restringido aqui aos aposentados das unidades externas, votar na sua respectiva unidade. Porque aqui nas unidades de ensino e pesquisa, em geral, a pessoa fica lá. Então, pode ser uma opção dele votar na urna do sindicato. Mas se ele quiser votar na urna da sua unidade de votação quando ele estava na época da sua aposentadoria, eu acho que deveria ser permitido. Evidentemente, vai ter que tomar um certo cuidado e ver em lista a pessoa vai estar. Certo? Aí separado. Tá, Ronaldo. Mas o voto separado está permitido aonde? Se ele for para a unidade dele, o nome dele não constar lá, ele vota separado. Isso aí já acontece. Aí mesmo se estiver constando lá, vai ter que votar separado. Mesmo sem constar, ele tem que votar Tem que votar separado. Quando tem necessidade de voto. Ronaldo. Com relação à questão dos locais de votações, a Comissão Eleitoral que vai estar definindo. Agora, nós estamos lá do Ciro Guanabara, embora é pertinho, mas é uma unidade externa e que, no caso, em momento algum, é contemplado, mesmo que tenha lá 5 ou 6 sócios, não sei exatamente os números associados que tem, mas que seja também colocado aqui para a Comissão Eleitoral estar verificando a questão da inclusão no Ciro Guanabara. Se tem condições de montar mais uma urna, eu não sei o que vai encarecer, mas fique o registro e que urna externa, que unidade externa, se coloque também como o Ciro Guanabara, que nós somos mais aqui do campus. Vamos levar em consideração isso, porque o Ciro Guanabara votava no Cotuca. O Cotuca não é mais no centro. Mas está ali perto. Aí a Comissão Eleitoral analisa, porque às vezes compensa mais montar uma estrutura de levar, não sei. Mas analisar a situação do Ciro Guanabara. Mas fica como orientação, nós precisamos colocar isso no regimento. Então, essa orientação é para o Colégio Técnico de Paulo de Piracicaba também. Essa orientação é o Colégio Técnico de comissão, não, mas ela é uma orientação. Algumas urnas, tem unidade nova na Unicamp. Eu acho que quando fala essa questão dos locais que fica por conta da comissão, eu acho que a gente deixa como indicação esse e aí ela passa a ver todos os outros casos, porque nós temos outra realidade hoje na Unicamp. A minha preocupação que ia levantar em relação a isso, Zago, é que você não pode ter um eleitor em duas listas. Você define que a lista dos associados aposentados é no STU, você não pode ter uma outra lista na unidade para o cara votar. Então ele pode votar na unidade em separado. A questão do voto em separado é sempre aquele, vai olhar se o cara votou na sua urna de origem ou não. Mas acho que aqui já dá conta disso, não dá? Se a pessoa é aposentada, ele tem ali a listagem dele no STU. Ele vota no STU e vota lá. Qual é o... Não. Só tem uma lista do STU. Se ele quiser votar em separado, ele vota lá. Separado ele pode votar em qualquer lugar. Pode separado. Separado. Aí quando chega os dois votos... Não, você vota em separado, vai chegar se o cara votou ou não. Se votar a mesma pessoa outra vez, tem que anular os dois votos. Não é que é. Se o cara votou, só para ficar claro, se o cara votou na urna e votou em separado, vai valer o voto da urna. Ele pode votar em 5 sessões diferentes e falar assim, eu não consegui voto, porque quem está lá não tem como checar. Todos esses votos em separado eles vão ser anulados. Certo. Isso não é má fé? Acho que tem que votar até o voto até da urna. Eu estou falando de uma hipótese. Ninguém fez isso, gente. Eu sei, mas se fizer é má fé. Tinha que ser eliminado, concordo com o Ronaldo. Companheiro. Se a Comissão Eleitoral quiser mudar isso aí, ela vai mudar. Não pode mudar. Estatutário, isso não tem como mudar. Companheiros, a Comissão Eleitoral vai se guiar pelo Estatuto e pelo Regimento. O que não tiver no Estatuto e no Regimento, aí é prerrogativa da Comissão Eleitoral estabelecer as normas.
Bom, mas está claro isso, companheiro? Nós estamos definindo aqui como vai funcionar a comissão eleitoral. Parágrafo 2º do artigo 16. Nos dias da eleição fica vedado o transporte de eleitores pela estrutura do sindicato, bem como pelas chapas concorrentes. Sandra. Do quadrante está com problema de locomoção. O que é que fala? Não acho que o sindicato tem que quebrar a figura, mas pelo menos as chapas poderiam trazer seus eleitores e eleitores de outros também. Eu acho que eleição possa votar. Ou se não, o sindicato dispõe uma coisa e aí traz todos de uma vez. Não tem infectado? Os aposentados não. Gente, a questão que a Sandra coloca, ela colocou os argumentos ali, é que a gente deve prever, do ponto de vista da estrutura do sindicato, o mecanismo de facilitar a chegada dos aposentados. Não só aposentados. Tem pessoas que vêm para a atividade e que não têm problema de locomoção. Não conseguem subir um ônibus por causa de problema de locomoção. São muitos aqui. Mas a maioria são os aposentados. Eles têm essa grande dificuldade. Muitas vezes a gente busca o aposentado para ele poder participar da atividade com a gente. Companheiros, então, a Sandra está propondo que nos dias da eleição a gente tire esse negócio de ficar vedado o transporte de eleitores pela estrutura do sindicato ou pela chapa. Não é isso. A estrutura do sindicato não pode. Não pode, eu queria falar. Tá, não, então vamos. Posso só colocar uma coisa? Acho que a ideia é você ter uma proposta inclusiva para as pessoas terem dificuldade de locomoção. Aí, ao invés de ficar a coisa de curral eleitoral, o cara da chapa tal traz os eleitores dele, o outro traz... Não, ser uma coisa, o sindicato, ajudar as pessoas que têm dificuldade de locomoção para que as pessoas se locomovam até o campo. Isso. Mas aí é a primeira coisa, você cria uma estrutura de transporte. Companheiros, nós precisamos encontrar uma solução para isso. Há uma proposta aqui que está no texto original que fica vedado o transporte de eleitor pela estrutura do sindicato e também pela chapa. Isso é o que está no texto aqui. Há uma indicação que a Sandra está fazendo que ou pela entidade ou pelas chapas e ou também se faça isso. Nós precisamos tirar daqui uma posição. Beth e Toninho para falar. É o seguinte, gente, eu particularmente, eu acho que a gente não deve tirar a questão da estrutura do sindicato. Eu acho que já tem sim um ônibus fretado, eu acho que não cabe nem nessa questão nem nenhuma outra. E tem mais uma outra coisa que não é só os aposentados, não estou falando contra, é que nós temos, se vocês quiserem saber, nós temos um monte de associados afastados por motivo de doença. Afastado por motivo de doença. Mas não é não é 100, tem muitos. A gente vai estar, aí em relação à chapa, tudo bem, se quiser deixar. Mas em relação à estrutura do sindicato, eu gostaria que não retirasse isso. Retirar a questão da chapa, tudo bem, aí a chapa faz o que ela quiser. Entendeu? Ela quiser colocar ônibus, trem, ela coloca. Agora, a estrutura do sindicato para esse tipo de coisa, eu não acho que seja o ideal. É a minha opinião. Entendeu?
Ó, gente, eu vou ouvir o Toninho e o Ricardo e vou para o encaminhamento. Para mim, o processo é o contrário. Se a gente tiver que colocar, tem que ser visto por sindicato para ter pé de igualdade entre as chapas. Porque a gente sabe que tem chapa que está apoiado por uma estrutura de partido, deputado, vereador, etc, etc, tem mais poder aquisitivo que determinadas chapas que não vai ter esse apoio. Então, para ter pé de igualdade, ou o sindicato bota, por exemplo, um ônibus com itinerário definido, com horário definido, porque aí você tem a estrutura oficial de uma forma organizada. Se não é isso, então não põe nada. Porque liberar as chapas, você cria uma diferenciação pelo poder aquisitivo que uma chapa pode ter sobre a outra. E aí não vai ter um tratamento isonômico no processo eleitoral. Então, ou não põe nada, deixa do jeito que está, ou põe um ônibus com a estrutura da entidade com horário definido e itinerário definido. Ricardo. Eu queria encaminhar também que se mantenha o texto. Porque seria esse parágrafo que busca impedir algo que acontece no Brasil inteiro em eleição de sindicato, que é essa corrida. Nós participamos, tempos atrás, nos municipais, o sindicato pagou um Uber dos aposentados irem para lá, gastando uma grana absurda. Acho que esse parágrafo ele tem um efeito simbólico que é de impedir que esse tipo de coisa aconteça. Tanto usando a estrutura do sindicato, como um abuso de poder econômico, que é o que pode configurar com as chapas. Propõe que se mantenha esse artigo, esse parágrafo da próxima. A mesa vai encaminhar a seguinte votação. A manutenção do artigo. Se incorporar que, não é, que vai ter uma alternativa, a gente discute a proposta de sedar a estrutura do sindicato ou não. Pode ser? Então, os companheiros que são favoráveis a manter o artigo da forma como ele está, por favor, se manifeste levantando o crachá. Os companheiros contrários, abstenção. Então, consideramos aqui mantido o artigo 22, parágrafo 2º. Artigo 23. Os mesários serão indicados pelas chapas em número de 1 para cada urna, podendo indicar também um suplente que deverão ser credenciados pela Comissão Eleitoral até 5 dias antes do início das eleições. A Comissão Eleitoral adequará o número de mesários de acordo com o sorteio do número de chapas inscritos. Cido. Aqui eu queria propor o seguinte. Ele está colocando aqui credenciamento dos mesários 5 dias antes da eleição. E eu queria propor o seguinte, que os credenciados até 5 dias, havendo a possibilidade de uma substituição um dia antes. Olha, eu acompanhei algum mesário, algum suplente, que tem algum problema familiar, tem um problema de saúde, ele não possa estar na mesa. A minha proposta é que até um dia antes possa ser feita a substituição dos credenciados. Um dia antes. Tá. Companheiros, o que o Ciro está colocando é o seguinte: a chapa apresenta os seus mesários, e isso de fato acontece, chega na hora de vir os mesários não pode, né? Mas permitir que até o dia antes da eleição possa haver a substituição para garantir que as chapas tenham os seus mesários indicados. Tem alguma questão contra? Ou no dia antes ou até na hora da eleição, na hora de assumir, porque é um problema objetivo. A vista mostra como funciona. Garantir a substituição. Então, estamos votando aqui o artigo 23, que diz que a chapa tem que apresentar a lista. E estamos votando um adendo que fica garantida a substituição dos mesários até o horário da eleição. Isso. Até um dia antes da eleição. Não. Até o horário? Que é a questão da presidência da mesa. Não é? Na questão da presidência, não sei se dá para deixar assim tão aberto. Porque a presidência da mesa, em princípio, tem que retirar a urna da SPU. Não, sim. Parágrafo 4 trata A disso. minha preocupação é essa. Mas também, vai ter 10 chapas, tem fiscal para cá. A presidência, nós estamos falando aqui de mesário, hein, gente? A presidência da mesa é uma prerrogativa da chapa. Portanto, se ela substituiu o mesário que ia ser presidente, ela substituiu por um outro mesário presidente. Não, mas na hora de tirar a urna, o presidente
presidente não aparece. Ah, não, isso vai ser tratado aqui. No parágrafo 4 que eu destaquei. Vai ser Só o tratado. presidente na hora. Não, mas está destacado, é outro item. Está no parágrafo primeiro. Quarto. Tá, companheiros, artigo 23, com esse adendo, os companheiros favoráveis, por favor, se manifestem levantando o crachá. Contrários? Abstenções. Garantir a substituição até na hora de assumir a urna. Depois da urna sair, pode substituir. Acho que no dia, Tá lá rolando. O mesário tem que ir embora. Tá, não, tá certo. Garantir a substituição. Garantir a substituição. Porque o cara pode ter no segundo dia ele tem um problema. Correto, tá certo. Garantir a substituição. Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 23. As urnas do HC Caís Piracicaba deverão ser retiradas do sindicato de 30, das 6, 30 mais 11. Peraí, eu estou vendo aqui. Aqui é edital, então estou lendo aqui porque não preciso ler isso, porque já é... Caso o presidente não esteja presente no horário da liberação da urna, o mesário da respectiva urna assumirá a responsabilidade da condução da urna até o local de votação. A comissão eleitoral guardará um teto máximo de 30 minutos para a liberação da urna, até que o presidente se apresente. Será garantido o direito fiscal da chapa a acompanhar a urna até o local de votação, sendo o transporte deste por conta da chapa. Marcílio, destaque. Então, é para tirar esses 30 minutos aí, que o ano passado, a última eleição deu um problema. É tirar os 30 minutos. Chegou para retirar a urna. O presidente do STI retira a urna, porque você não pode viabilizar uma eleição, os votantes, porque o cara não chegou. É isso que eu estou falando que tem que ser feito. Tira. Chegou lá, um mesário, chegou para retirar a urna, vai retirar. As outras chapas tem que fazer o processo de fiscalização, o mesário tem que ficar lá. Então você viabiliza a eleição. Inclusive, como a gente acabou de aprovar, pode substituir, a chapa vai lá e substitui o presidente e vai embora. Então tira os 30 minutos, tanto no artigo 1, no parágrafo 1, como no parágrafo 4. Tira os 30 minutos. Tem acordo com isso? De direção do sindicato? Todos aqueles que sejam filiados até 6 meses antes da realização das eleições e que estejam em dia com suas obrigações sindicais, entre parênteses, taxa mensal de filiação, e que não sofram qualquer impedimento estatutário. Você destacou, Vitor? Marcílio? Vivian, Marcílio, Beth, alguém mais? Destacou não? Eleições, todos sindicalizados até 3 meses antes do pleito e em dia com as suas obrigações sindicais e que não possuam impedimentos estatutários, nos termos do artigo 6º do Estatuto, a linha B. Eu também estou destacando. Artigo 10. Quem mais? Destaque também. No 10 ou no 9? No 10 eu vou ler agora. No 9. Zezé? Artigo 10. As eleições deverão ser realizadas em até 3 dias, sendo na área de saúde, nos dias 29 de agosto de 2017, das 15 às 21 horas, dia 30 de agosto de 2017, das 7 às 20 horas, dia 31 de agosto de 2017, das 7 às 20 horas. Nas demais unidades do campus de Campinas, Paulínia, Limeira e Piracicaba, será nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, das 8h30 às 17 horas. Capítulo 4. Das inscrições. As inscrições das chapas para as eleições sindicais serão processadas pela comissão eleitoral, que será assessorada pela coordenação secretaria do sindicato e deverão ser realizadas na sede da entidade até o dia 28 de junho de 2017, às 17 horas. Destaque. Alguém mais?
Parágrafo único. A diretoria do sindicato deverá capacitar sua secretaria para receber as inscrições, assegurando sempre a existência de funcionários para tanto, durante o horário normal do seu expediente. No caso em que a data limite das inscrições da chapa coincidir com feriados ou finais de semana, o sindicato deverá assegurar expediente normal nesses dias. Dependendo do destaque do item 11, o parágrafo único também está destacado. Artigo 12º. As inscrições se farão mediante a apresentação de um requerimento acompanhado de uma ficha padrão, fornecidos pela secretaria do sindicato, que serão entregues contra recibo. Artigo 13º. As chapas a serem inscritas deverão conter a indicação dos 27 candidatos a diretores, 3 candidatos à diretoria da SUC e ter no mínimo 30% de mulheres, devendo indicar ainda quem será seu representante perante a comissão eleitoral, de acordo com o artigo 2º desse regimento. Parágrafo 1º. Depois de encerrado o prazo para as inscrições, a comissão eleitoral se encarregará de verificar a regularidade de cada inscrição, bem como a condição de elegibilidade de cada inscrito, emitindo certidão que será anexada ao processo. Parágrafo 2º. As chapas deverão registrar-se com um nome, constando os nomes completos, unidade, matrícula, dados obrigatórios, telefone e e-mail não obrigatório, de seus componentes. O responsável pela chapa deverá informar obrigatoriamente telefone e e-mail. Parágrafo 3º. Estando completa a chapa e em termos todas as inscrições, a certidão retroreferida mencionará esse fato. Existindo, entretanto, qualquer irregularidade, a certidão deve indicar se a mesma existe na chapa ou em algum de seus membros, especificando tal irregularidade. Parágrafo 4º. Existindo qualquer irregularidade na inscrição, a comissão eleitoral abrirá o prazo de 5 dias úteis após comunicar por escritos as chapas envolvidas em 24 horas, para que sejam devidamente sanadas as irregularidades. Parágrafo 5º. Fim do prazo supra, a comissão eleitoral expedirá nova certidão mencionando sobre o cumprimento ou não da determinação da comissão eleitoral. Artigo 14º. Estando em termos a inscrição, conforme a certidão mencionada no artigo anterior, ou sendo sanadas as irregularidades, serão plenamente homologadas as inscrições. Parágrafo único. Verificando a comissão que a irregularidade de qualquer inscrição permanece, deliberará sobre o seu indeferimento, nos termos do artigo 13º, parágrafo 3º supra, ou ainda sobre as eventuais diligências a serem realizadas. Artigo 15º. Homologadas as chapas inscritas, será publicado em 48 horas, edital mencionando cada uma delas, bem como seus membros, em todas as unidades onde existam eleitores, sendo viável, outro sim, que a mesma divulgação se faça por boletins do sindicato. A ordem das chapas para divulgação será feita através de sorteio, anexando o número da ordem de sorteio ao nome da chapa. Parágrafo único. Em caso de indeferimento ou determinação de diligência, a chapa respectiva será comunicada por escrito pela comissão eleitoral em até 48 horas da deliberação. Artigo 16º. Qualquer trabalhador com pelo menos 3 meses de sindicalização e em dia com suas obrigações sindicais poderá solicitar à comissão eleitoral possível impugnação das candidaturas ou chapas em 48 horas, após homologação e publicação mediante petição fundamentada. Eu vou destacar isso aqui.
7º. A comissão eleitoral, em 48 horas, deverá apreciar e julgar os pedidos de impugnação, fundamentando sua decisão. Capítulo 5º da campanha. Artigo 18º. As campanhas eleitorais devem seguir os ditames da ética e privilegiar a consciência de classe do trabalhador, respeitando